Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Cura para a Alma. E hoje eu quero te dar algumas dicas bem práticas para que você possa desfrutar de um melhor relacionamento e viver melhor entre as pessoas no seu dia a dia. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte para a vida. Na Bíblia, a palavra coração significa mente, então nós devemos manter uma saúde mental, buscar a inteligência emocional para que possamos saber nos conduzir ou saber agir diante de momentos desafiadores. Quero te dar algumas dicas práticas, coisas que você nunca deve fazer em alguns momentos da tua vida. Coisas que se você fizer, certamente você vai se arrepender depois. Primeira dica é: não prometa quando você estiver empolgado ou feliz. Olha aí, a dica número 1. Nunca prometa nada quando você estiver empolgado ou feliz. A Bíblia vai mostrar algumas situações, algumas circunstâncias em que homens, empolgados ou em momentos de felicidade, diga de passagem, alegre por ter tomado vinho, eles prometeram coisas e depois tiveram que cumprir, coisas difíceis. Por exemplo, a morte de João Batista. João Batista, o que antecedeu a Jesus, anunciando o caminho. A Bíblia diz que o rei Herodes, ele o prendeu. João era um homem assim, bastante firme na sua palavra, e Herodes tinha tomado a mulher do seu irmão e tinha recebido como esposa. E João condenava. João tinha a oportunidade de conversar com Herodes, e todas as vezes que conversava com ele, João apontava para ele dizendo que ele estava errado, que o comportamento dele não era um comportamento aprovado, que a decisão que ele tinha tomado de tirar a esposa do seu irmão e tomá-la como mulher estava errado. E Herodes, ele tinha respeito por João e também tinha temor. Mas diz a Bíblia que um dia Herodes fez uma festa e chamou todos os seus convidados. E a afilhada dele, a filha da mulher, ou seja, a sua enteada, foi dançar naquela festa. E a Bíblia diz que Herodes já tinha tomado bastante, ele estava bastante alegre. E depois que ela dançou, que ela se apresentou, no meio das autoridades, ele disse assim: peça-me o que você quiser e eu te darei, mesmo que seja metade do meu reino. A moça ficou ali sem saber o que pedir, foi consultar a sua mãe. E a mulher de Herodes, então, ela tinha um ódio muito grande de João Batista. E ela então decidiu trocar a metade de um reino por uma vingança. E ela então instruiu a sua filha a pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. A moça voltou no meio dos convidados e disse: olha, eu quero a cabeça de João Batista em uma bandeja. A Bíblia diz que Herodes ficou numa situação muito delicada, mas a palavra que ele tinha dado não poderia se voltar atrás. E diante dos convidados ia ficar muito feio. Então ele, apesar de triste, ele ordenou que descessem ao cárceres e cortasse a cabeça de João Batista e a trouxesse numa bandeja, e foi entregue então para aquela moça. Então esse é um dos exemplos na Bíblia que nós temos de pessoas que prometeram coisa quando estavam empolgadas. Deixa-me contar algo para você. Eu era criança lá no interior da Bahia e tinha uma irmã. Essa irmã um dia se empolgou. Ela fumava, mas naquele dia ela amanheceu muito empolgada e decidiu que aquele dia ela ia parar de fumar. Ela tinha uma filhinha de 3 meses. E em um ato assim, sem pensar, ela pegou aquela filhinha, colocou assim na palma das mãos, ergueu para o alto e disse assim: Deus, a partir de hoje, se eu voltar a fumar, está aqui a minha filha, pode levar que ela é sua. Isso foi uma sexta-feira por volta de 9 horas da manhã. Minha mãe chegou a gritar com ela: não faça isso, não faça isso, mas já era tarde demais. Ela ficou sem fumar naquela sexta-feira.
no sábado, no domingo pela manhã, ela não suportou mais, ela acendeu um cigarro e fumou e passou o dia inteiro fumando. Naquela noite a criança não dormiu, cólica, alguma coisa, minha mãe muito cuidadosa, passou a segunda-feira mal e de segunda para terça a criança veio a falecer. Aquela minha irmã ficou quase louca. Então, cuidado com o que você promete em estado de empolgação ou quando você estiver em estado de felicidade. Cuidado, você pode prometer algo que depois você não vai conseguir cumprir, ou se tiver que cumprir, vai te custar algo muito sério. Segunda dica que eu quero dar para você: não responda ou venha reagir quando estiver com raiva. Uma coisa é você agir em estado de alegria, de conquista, de euforia. Outra coisa que você não deve fazer é reagir quando você estiver com raiva. Eu adotei um princípio na minha casa, na criação dos meus filhos. Claro que eu adotei esse princípio depois de cometer alguns erros, né? De nunca corrigi-lo quando eu estivesse assim, chateado. Eles faziam alguma coisa, faziam alguma traquinagem ou fazia alguma arte e às vezes até fazia coisas que não eram bastante legais, que eu não aprovava, e algumas vezes eu cometi o erro de corrigi-los imediatamente. E acredite, todas as vezes que eu fiz isso, depois eu tive que chorar e algumas vezes pedir perdão. Então, depois de acontecer uma ou duas vezes, acredito que não mais que 3, eu aprendi que eu não deveria reagir quando eu estivesse em momento assim, com um sentimento raivoso. Às vezes eu levava até 2, 3 dias. A minha filha mais nova, a Sara, ela disse para mim uma vez que ela preferia levar até uma correção do que eu ficar em silêncio, porque eu ficava em silêncio e eu percebi que o meu silêncio às vezes era mais terapêutico do que eu corrigi-lo, né? No meu tempo a gente fazia uma correção com um chinelo, uma varinha, uma cinta. No meu tempo eu conseguia fazer isso. Hoje a gente já não faz mais isso. Você aprende que você não precisa usar de violência para educar uma criança. Claro que você pode discipliná-lo, mas na minha época eu era novo e ainda carregava assim algumas marcas de um passado não muito curado, e eu repetia aquilo que eu recebi. Na vida você só dá o que recebe. Mas chegou um momento em que eu amadureci e eu percebi que eu não deveria nunca, e até hoje eu procedo dessa forma. Nos meus relacionamentos, em qualquer situação, eu prefiro me calar quando eu percebo que aquela situação me deixou chateado, eu me calo e volto a tratar do assunto somente quando eu estiver realmente calmo. Aprendi a contar até 10. E cientificamente está comprovado que se você contar até 10, inclusive no trânsito, você não vai reagir a uma palavra, a uma agressão ou qualquer uma situação que venha te deixar chateado. Então aprenda isso, aprenda, guarda o teu coração. É dele que procede a fonte da vida, ok? Então guarda, nunca deva reagir, você nunca deve reagir quando você estiver com raiva. Terceira dica para você: nunca tome decisões permanentes quando estiver triste. Nunca tome decisões permanentes quando você estiver triste. Guarde o seu coração. Livre-se dos impulsos emocionais. Então, está triste, não tome decisões permanentes, ok? Não faça as coisas das quais você vai se arrepender o resto da sua vida e não vai depois conseguir consertar. Entre as muitas histórias que colecionamos, há uma muito triste e eu quero falar para você. Diz que um pai muito empolgado, ele comprou um carro novo e ele cuidava daquele carro com muito carinho, era um carro caro. E o filhinho dele, de 3 aninhos,
via aquele pai pegar um balde, pegar e limpar aquele carro, dia sim, dia não, o pai estava ali limpando aquele carro com muito carinho. E um dia a criança decidiu ajudar ao seu papai. Foi lá na cozinha, pegou uma bucha, né, de aço, uma esponja de aço que estava ali, e ele pegou um copinho com água e veio e começou a jogar água e passar no carro, e assim ele riscou toda a lataria do carro. O pai, quando viu aquilo, muito enfurecido, chateado, raivoso, pegou o neném pela mão e deu vários tapas. Bateu com muita força na mão do neném, dizendo que ele nunca mais deveria fazer aquilo. E aquelas palmadas na mão causou uma lesão. E depois, quando foi no médico, o médico então entendeu que havia rompido-se vasos sanguíneos e não estava indo o sangue para as pontas do dedo, e teve que amputar a mão da criança. O pai levou a criança para o hospital, o médico fez para poder preservar o braço, teve que fazer a amputação. Então, conta-se que algum tempo depois de muito tempo, a criança na frente do seu pai disse: papai, nunca mais vou arranhar o seu carro. Olha aqui, ó, já não tenho mais mão para fazer isso. E aí diz então que aquele pai ficou louco por ter tomado uma decisão no momento em que estava com raiva, no momento em que estava tomado por uma profunda tristeza. Fez algo que não podia voltar atrás. Então, tenha cuidado. Não tome decisões quando você estiver passando por um momento triste. Não tome decisões permanentes. Isso pode ocasionar. Eu já vi pessoas tomarem decisões permanentes em momento de tristeza e depois, quando decidir voltar atrás. Na Bíblia tem uma história muito triste. A história de dois irmãos, por nome Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, filho de Isaac, e o seu irmão Jacó, o mais novo. Esaú era o portador da bênção, ele era o primogênito de Isaac. E a Bíblia diz que um dia Esaú saiu para caçar e voltou muito exausto daquela caça, certamente não tinha tido muito êxito naquela caça. Ele voltou muito cansado. Ele chegou então, Isaac, o seu irmão, estava fazendo uma comida à base de lentilha, a Bíblia chama de um guisado. E ele então pediu para que o seu irmão lhe cedesse uma porção daquela lentilha. Claro, Jacó aproveitou-se da decisão dele, do cansaço, da angústia que ele estava, e disse: olha, eu te dou o prato de lentilha, mas em compensação você vai prometer que você vai me dar o seu direito de primogenitura. Então diz a Bíblia que aquele homem olha para o seu irmão e diz assim: rapaz, eu estou aqui angustiado, estou com fome, cansado, e você quer negociar comigo a minha primogenitura? Fala o seguinte: eu não estou me importando, eu quero é comer. E a Bíblia diz então que ele cedeu para o seu irmão Isaac, trocou a bênção de Deus, a bênção da primogenitura, por um prato de lentilha. É tanto que a Bíblia diz que por essa atitude Deus odiou a Esaú, ao passo que amou a Isaac, porque ele era portador de uma bênção, mas no momento de angústia, de tristeza, ele tomou uma decisão permanente e perdeu então o seu direito de primogênito. Cuidado ao tomar decisões permanentes quando você estiver triste. Quarta dica que eu quero dar para você hoje: emoções podem acabar com a racionalidade. Cuidado. A emoção pode acabar, destruir a tua racionalidade. Como eu disse, coração na Bíblia significa mente. Em estado de emoção, você pode não agir de maneira racional, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso você precisa ter cuidado. Nunca tome decisões, nunca prometa, nunca faça nada
quando você estiver emocionalmente fragilizado. Momentos de alegria, momento de tristeza, momento de raiva. São esses 3 momentos que você deve ter cuidado na sua vida, ok? Decisões seríssimas não se tomam quando você está triste, quando você está com raiva ou quando você está em estado de euforia, porque isso pode custar para você algo pelo qual você venha ter dificuldade e até mesmo se arrepender profundamente e não ter as condições de corrigir a decisão que você tomou. Conheço algumas pessoas, já tive que tratar de algumas pessoas que em estado de euforia, em momento de raiva, de impulso, tomou decisões. Quero contar somente uma outra história. Hoje eu não estou sendo trágico, mas quero te alertar para a seriedade de tomar decisões em tais circunstâncias. No nosso país, há alguns anos atrás, creio que há alguns 10 anos atrás, aqui no estado de São Paulo, uma mamãe estava no seu dia de folga em casa tomando um banho de piscina. Então ela pegou a sua cadeira de sol, estendeu ali, passou um bronzeador, e ela estava então tomando sol. E a sua filhinha de 4 anos estava tomando um suco gelado e vendo a mãe deitada, ela jogou o suco bem gelado na sua mamãe. Ela levou um susto muito grande, pegou a menina, chacoalhou e soltou. Ao soltar, a menina caiu, bateu com a cabeça na quina assim, da piscina e teve um traumatismo craniano, e isso ocasionou a morte daquela criança. E embora aquele pai falasse que se tratava de uma mãe muito amorosa, mas ela foi penalizada e foi muito triste o fim dela, porque ela não conseguiu suportar aquele ato que ela praticou em um momento de angústia, um momento de impulso, e ela fez algo que custou a vida da sua filhinha, custou a paz e posteriormente a própria vida dela. Então, cuidado, não tome decisões quando você estiver em estado de euforia. Não tome decisões, não prometa, não reaja quando você estiver com raiva, não tome decisões quando você estiver em estado de tristeza, decisões permanentes, ok? Tenha cuidado com o seu estado emocional, com a sua saúde emocional, porque se você agir em circunstâncias assim, certamente você vai perder a capacidade de racionalização, e as coisas que nós devemos fazê-las de maneira racional. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Quero pedir para você que nos ajude na divulgação desse programa, recomende-o para outras pessoas. Estou à sua disposição para te ajudar. Querendo estar conosco, passe ali na Livraria Life ou entre em contato pelo nosso WhatsApp ou aqui pela TV Com ou nas nossas redes sociais. Pastor Dino Andrade, programa Cura para a Alma, e nós estamos à sua disposição. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja e te livre de agir em um desses estados, para que você não venha se arrepender. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.